Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast AgroEpod, o podcast oficial do Grupo Agrotécnica. O Grupo Agrotécnica é o aliado do produtor do plantio até a colheita. Estamos hoje no segundo episódio e temos aqui na nossa mesa, além do meu parceiro aqui de mesa, o Lucas Ramalho, nosso diretor comercial do Grupo Agrotécnica, dois convidados muito especiais, que nós vamos apresentar aqui com vocês logo após a vinheta. Queremos dar as boas-vindas, primeiramente, para o nosso convidado internacional, o Alejandro de las Casas, co-founder e CEO internacional da Kimitec. Olá, Alejandro. E ao Gilson Guardiero, diretor Brasil da Kimitec. E vou passar aqui para o Lucas dar as boas-vindas também aos nossos convidados especiais. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Alejandro, muito obrigado aí pela participação, é uma participação internacional muito legal, uma ideia que eu falei com o Gilson, será que pode dar certo? Não, vai dar certo e graças à tecnologia deu certo. Então, mais uma vez, Alejandro, muito obrigado pela sua participação. Gilson, em nome aí da Agrotécnica também, Kimitec, obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e valeu aí pela parceria. A gente vai bater um papo muito interessante hoje, né, Alessandra? Exatamente, que bom ouvirmos hoje, complementando essa inovação que é levar a informação de qualidade para o campo brasileiro, a todos os produtores rurais, profissionais que estão diariamente e também para as pessoas que são de fora do agro para conhecerem mais o nosso setor. Então vai ser um aprendizado, um bate-papo muito importante e contamos aí com vocês. Nós que agradecemos, obrigado Lucas, Alessandra, obrigado pela oportunidade. Em nome da Kimitec gostaria de agradecê-los, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E tenho certeza que vai ser um excelente bate-papo com vocês. Muito obrigado. E para começarmos, vamos falar agora diretamente em Almeria, na Espanha. Olá, Alejandro, seja muito bem-vindo para a nossa conexão. E ele vai, além de se apresentar, contar mais sobre a história da Kimitec. Olá, Alessandra. Olá, pessoal. Obrigado. Boa tarde aqui, bom dia lá. E obrigado pela invitação. Sim, a Kimitec somos uma empresa espanhola, europeia, já temos 15 anos de história. A empresa foi constituída lá em 2007 e realmente a história começou com 4 amigos que estudamos juntos um MBA e depois começamos a trabalhar em diferentes, podemos falar, diferentes companhias, não estavam todas relacionadas com a agricultura. Depois vinimos a Almeria, começamos a conhecer a parte da agricultura e ficamos todos namorados desse setor. Então começamos trabalhando em uma empresa pequena aqui local de Almeria e pouco tempo depois decidimos criar a própria empresa e aí nasceu a Kimitec, não? Então, Kimitec nasceu com essa paixão de agricultura e com uma ideia muito clara de fazer as coisas de maneira diferente. Aqui na Espanha, nessa altura, praticamente toda a agricultura, e aí Lucas falou, não? Almeria é uma região tem muita produção de alta tecnologia, tudo é feito em estufas, mas naquela altura, inclusive, tudo era feito com produtos químicos, não? Aí o uso de biológicos e a biotecnologia praticamente era inexistente, não? Então nós quando criamos Kimitec tínhamos claro que queríamos mudar a maneira de produzir os alimentos, não? De fazer agricultura, não? Então o objetivo desde o início da empresa foi a biotecnologia, buscar soluções, buscar tecnologias inclusive de outras indústrias, aplicar em todos os processos com o objetivo de diminuir toda a carga química e produzir produtos e soluções com duas coisas importantes. Primeira é a eficiência, que a eficiência dos produtos naturais seja igual ou maior que os químicos, e depois que seja um custo competitivo, que são principalmente, não? Por 2012, mais ou menos,
foi quando começamos muito forte com todo o departamento de pesquisa, começamos a construir e a trazer tecnologias de outros setores. Começamos a trabalhar com a tecnologia de farmácia, cosmética, alimentação, trazendo para a agricultura. Criamos nosso departamento de pesquisa. Nessa altura era só uma pessoa, que era Efrem, e hoje em dia já são mais de 80 pessoas só na parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, todo o investimento da empresa, desde o início, foi voltado para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, desde esse início, temos muito claro que queremos fazer as coisas de maneira diferente. O problema, nessa altura e ainda hoje, é que toda a parte de desenvolvimento de produtos, da parte natural, não estava muito avançado, então praticamente não tinha soluções ou produtos que pudieran competir ou ser uma alternativa aos químicos. Então, toda essa inovação, toda essa tecnologia foi trazida dentro da Kimitec. Começamos com parcerias iniciais com universidades, centros de pesquisa, começamos a trazer essa inovação pessoal dentro da Kimitec e fomos crescendo dentro dessa filosofia, não? Hoje em dia, depois de tantos anos, já somos, como eu falo, mais de 80 pessoas na parte de pesquisa e desenvolvimento. Outra parte importante foi a saída fora da Almeria, da Espanha. Começamos por aí, por 2008, 2009, em fazer trabalhos e prospecções fora da Almeria. Hoje em dia estamos trabalhando em mais de 90 países também, então o conhecimento agronômico da Kimitec, de diferentes culturas, diferentes regiões, diferentes condições, inclusive diferentes tecnologias de produção, estamos completamente adaptados, não? Então um bom exemplo aí é o mesmo Brasil, não? Aqui na Espanha toda a parte de grão, soja, milho, então a produção é muito mais limitada. O Brasil é o líder mundial, não? Então já conseguimos adaptar essas tecnologias dentro do Brasil, não? Então, dentro da história da Kimitec, podemos falar então que pesquisa, desenvolvimento, inovação, biotecnologia são pilares fundamentais. Internacionalização, sair fora da Espanha, conhecer outros países também, e tudo o reinvestimento de todos os recursos, não? Só por dar um exemplo, o ano 2019 nós conseguimos inaugurar o nosso centro de pesquisa, o último, o novo, se chama MAVI. MAVI hoje é o maior centro de pesquisa e desenvolvimento da Europa em soluções naturais. Então, você não consegue ter outro centro de pesquisa com o tamanho e a tecnologia que nós temos, não? Então, esse é um bom exemplo de toda a visão da empresa que está voltada em fazer as coisas diferentes e trazer ao agricultor e ao consumidor final produtos mais naturais, mais sustentáveis, mais saudáveis, não? Essa é a principal ideia. Hoje em dia, além da pesquisa e os mercados internacionais, somos já quase 400 pessoas dentro da empresa. O crescimento de Kimitec nos últimos anos ha sido absurdo, muito grande em comparação com o crescimento normal da indústria, e temos certeza de que a inovação é o pilar fundamental, não? O ano passado, por exemplo, outro exemplo dessa inovação, começamos a aplicar uma nova tecnologia dentro de todo o nosso processo, que é a inteligência artificial, não? Então, como eu te falo, estamos procurando diferentes, sempre desde o início, tecnologias para melhorar e optimizar toda a produção dessas soluções naturais, né? Excelente. Alejandro, eu tenho uma pergunta. Nós tivemos aí fazendo uma visita para você há um pouco menos de um mês, né? Isso agora foi no mês de setembro, e a gente viu toda a inovação, assim, que é a Kimitec hoje. A gente brincou, a gente fala que é o Google do agro, né?
Mas uma pergunta bem importante que a gente conversou inclusive entre nós, né? Como a Kimitec está se preparando para o Brasil? A gente pensa em Brasil, mais de 70 milhões de hectares, né, Alessandra? E como que a Kimitec está se preparando para atender esse mercado tão gigante que é uma agricultura tropical, que é o Brasil, e numa extensão territorial tão ampla? Não, Lucas, obrigado pela pergunta também. Aí você lembra que eu falei agora do centro de pesquisa, que é o MAB, não? Além disso, nós estamos agora em construção, também vai ser a maior indústria, maior fábrica de bioinsumos da Europa também, aqui do outro lado do MAB, não? Então, é um investimento muito grande, de mais de 50 milhões de euros, só na parte de investimento nessa fábrica. Por quê? Porque toda a expansão internacional e esses mercados, como o mercado brasileiro, vão a demandar muitos produtos e em muita grande quantidade, não? Então, já fizemos o investimento, a ideia nossa é ter a finalização da indústria um ano mais ou menos, eu acho que para o ano 2023, no mês de junho, alguma coisa assim, já estará em funcionamento. Então, e aí os níveis e a capacidade de produção vai ser muito mais alta para poder abastecer a esses mercados. Então, temos umas projeções de crescimento muito grandes, Lucas, e estamos conscientes desse investimento na indústria para poder fornecer todos esses produtos, tanto para o Brasil como para o mundo todo. Então, não vai ser um problema toda essa parte de fornecimento. Estamos preparados, estamos trazendo tecnologia e temos certeza de que vamos conseguir. Excelente. Alejandro, queremos agradecer a sua presença e até para aproveitarmos aqui também como a companhia vê o Brasil, né, com toda essa sua extensão, com toda como você falou, né, com essa liderança em produção. Então, a parceria de entendermos a Kimitec enquanto investindo no Brasil, para nós é até um motivo de agradecermos, que é uma visão e um reconhecimento mundial quanto à nossa agricultura tropical brasileira. Então, olhando a toda essa nossa importância de produção de alimentos no mundo, a necessidade da produção, dos produtores rurais investindo, o que vocês veem a nível mundial de futuro, né, com base aí no Brasil, nesse protagonismo, nessa parceria junto com a Espanha? Obrigado pela pergunta, porque já começamos muito aqui na empresa, não? Te falei, estamos em mais de 90 países, mas temos também delegações tanto em Brasil, Estados Unidos, México, Latinoamérica e na China, não? O Brasil, com diferença, é um mercado prioritário para a Kimitec agora, por várias razões, não? Por volume do negócio do mercado do agro, sempre o Brasil está na parte de cima, no top 3 de produção. Por a tecnologia que tem o Brasil está muito mais avançada em todo o uso de biológicos e a consciência dessa mudança a toda a parte natural que outros mercados. Então decidimos investir muito forte dentro do mercado, não? Então estamos dublando tanto o número de pessoal, o faturamento. Estamos tendo um crescimento muito agressivo dentro do Brasil, porque é um mercado que permite fazer tudo isso, e para nós, sem dúvida, é um mercado estratégico e é o mercado de maior crescimento da empresa nos últimos anos, não? Então, vamos seguir fazendo investimentos em Brasil, tanto a nível de pessoal como a nível de parcerias. E uma coisa importantíssima para nós, nós somos indústria, então nós precisamos sempre, em todos os mercados, de parceiros, de bons parceiros, não? Como agrotécnica, não? Então, uma das estratégias que Gilson, como nosso diretor e máximo responsável de toda a atividade da Kimitec do Brasil, é uma estratégia de parcerias muito fortes, muito sólidas,
com as empresas que estão liderando toda a parte do agronegócio, não? Na parte de distribuição. Não? Então, eu acho que é uma estratégia muito bem feita, com muito bons parceiros, e, como eu falo, o investimento nosso vai seguir continuando ano tras ano. Tá? Excelente. Excelente. Quer falar alguma coisa, Gilson? Não, eu acho que é isso aí mesmo, né, que o Alejandro traz. Toda essa parte agrícola, a empresa já enxergou que o Brasil realmente tem todo esse potencial de crescimento, de desenvolvimento, né, os investimentos estão vindo para cá. Então, isso é muito importante, né? Reforçando o que o Alejandro trouxe em relação à nossa parceria. Né, Lucas? Que valorizamos muito isso, valorizamos muito a parceria, queremos crescer com os parceiros, queremos crescer nos mercados. Estamos já, né, vendo esse crescimento importante que há pouco tempo de parceria já vemos, né, uma importância no desenvolvimento, crescimento. Até hoje mesmo estávamos falando sobre o ano que vem e nos próximos anos, então vai ser muito importante para a gente e é uma honra estar com vocês, né, nessa parceria aqui no estado de São Paulo. Alejandro, mais uma vez, em nome do Grupo Agrotécnica, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Quando vim ao Brasil, acho que você logo está vindo, né, Gilson? De novo, né? A gente esteve com ele há pouco tempo aqui em São Paulo, viemos agora na Espanha, e quando você vier, a casa está aberta para você. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação no nosso podcast. Obrigadão, viu, Alejandro? Não, obrigado a vocês, Lucas, pela oportunidade e por a invitação. Eu gosto muito a minha vida toda está viajando por o mundo todo, e em Brasil, nos últimos 3 anos, praticamente, eu não falo todos os meses, mas cada 2, 3 meses estou viajando lá, porque é um mercado tão grande também que eu não tenho tempo de visitar tudo. Então é um prazer sempre visitar ao Brasil e com certeza a próxima vez estaremos juntos. Obrigado. Muito obrigada, Alejandro. E agora a gente vem para a conexão, seguindo aqui na nossa pauta do podcast AgroPod. Vamos conversar agora sobre as novas tecnologias quando nós falamos em insumos naturais e química verde. Gilson, o que nós temos de inovação da Quimtech já atuante no agronegócio brasileiro? Bom, Alessandra, a tecnologia natural, né, os produtos base natural que a gente vem trabalhando, então nós trabalhamos com todos os produtos, desenvolvemos produtos que não têm síntese química ou aquela química convencional, né? Então a Quimtech, desde o seu início, vem trabalhando com inovação, buscando produtos base natural, né, que sejam tão bons quanto ou melhores que os químicos convencionais. Esse é o nosso objetivo, então trabalhamos dessa forma. E estamos trazendo sempre novidades, inovação, né, mostrando ao mercado que é possível continuar, manter produções ou aumentar ou melhorar suas produções, mas com tecnologias mais sustentáveis, digamos assim, saudáveis, sustentáveis. Até então é interessante esse ponto, Alessandra, que a gente conheceu alguns anos atrás, nós conhecemos algumas tecnologias que, quando se falava de natural, nós tínhamos nichos de mercado, ou era muito falado para agricultura orgânica, né, uma agricultura familiar ou pequena escala, digamos assim. Hoje nós já estamos mostrando ao mundo que não, que isso é possível você trabalhar com qualquer cultura, com grande escala, com culturas extensivas. Tanto é que no Brasil a gente tem um grande mercado que é a soja, o milho, a cana e grandes culturas, algodão, né, que a gente vem desenvolvendo. Então, na questão de mostrar que é possível ter produtos de alta tecnologia, base natural, que seja tão bom quanto ou melhores que os químicos convencionais. Nós estamos cada vez mais desenvolvendo essas tecnologias e trazendo inovação. Como o Alejandro mesmo disse, né, a inovação está em nosso DNA. Então nós já estamos com produtos hoje totalmente diferenciados do mercado, principalmente pelo tipo de tecnologia que são construídos esses produtos, como eles são formulados, né, o que a gente pode conversar sobre isso, trabalhar um pouquinho mais, e também as inovações que a gente tem para os próximos anos. Então nós já estamos trabalhando em vários projetos
Nós temos mais de 40 projetos em andamento para todo mundo, e parte deles vem para o Brasil em novas tecnologias que talvez o mercado ainda não conheça e que a gente quer trazer, mostrando aí as altas eficiências, né, melhorias de produtividade, de retorno financeiro que é possível a gente trazer quando se trata de produtos naturais. Alessandra, uma coisa que o Gilson falou que é importante, que eu vou ressaltar e vou explorar um pouquinho mais, isso que acho que é importante. Todo produto que eles fazem lá, a base de comparativo é o químico tradicional. Exato. Então acho que esse é o grande diferencial da Quimtech, quando ela compara o produto inovador que ela está desenvolvendo em determinada cultura ou determinado alvo. O comparativo é o melhor produto químico que tem no mercado. Independente de qual multinacional que é, quem é o fabricante, eles comparam, a régua deles é o químico melhor para aquele alvo. E a partir daí tem que ser igual ou melhor. Exatamente. É isso, né, Gilson? É isso mesmo. A gente sempre tem base, os melhores produtos do mercado. E tentamos sempre desenvolver nossas tecnologias baseando em alguns pontos, né? Por exemplo, já posso trazer aqui algumas novidades. Nós estamos praticamente desenvolvendo um projeto quase já finalizado, digamos assim, dizer que está pronto, mas a gente está fazendo alguns ajustes ainda de custo, que é o herbicida natural. Nós hoje já temos desenvolvido praticamente a substituição do glifosato, né? Então, temos produtos à base que são os herbicidas naturais, então sem a química natural, sem a química convencional, toda a química natural, e trabalhando como herbicidas. Então é algo muito inovador a nível mundial, né? A gente ainda não escuta falar sobre isso. Estamos sabendo que algumas empresas vêm pesquisando e nós já temos o produto pronto. É bem interessante isso, que justamente o produtor rural ele vai ter um leque muito confiável para ter essa adoção no campo. Exato. Então, a gente trazendo uma inovação do que já está implementado no mercado, atendendo tantas demandas que a gente tem, quanto a sustentabilidade, quanto a demanda do nosso mercado, que nós exportamos a nossa produção, pensando sempre nessa verticalização da nossa produção, que queremos sim altas produtividades. Então, já vem atender realmente, não é um nicho, é uma demanda geral do mercado. E olha que a região de São Paulo, que a gente está muito próximo do mercado consumidor, respondendo essa segurança. Olha, os produtos são seguros, os produtos entregam eficiência, as soluções realmente vêm somar dentro da porteira. Exatamente. É interessante isso, Alessandra, porque a gente, até então, nós trabalhamos muito fortemente em produtos de exportação, né? Então, começamos o trabalho dentro do Brasil, através do Nordeste, por exemplo, que era aquele mercado de exportação de frutas. Isso. Né, de melão, de manga, de uva, aqueles mercados exportadores. E hoje, Vale de São Francisco. Vale de São Francisco, a região de Mossoró, né, Rio Grande do Norte, a Petrolina. Então, trabalhamos muito esse mercado, até hoje, né, já há mais de 10 anos trabalhamos nesse mercado. E o que a gente começa a perceber é que os outros mercados começam a entender melhor essa questão da sustentabilidade, da tecnologia. Nós tivemos recentemente contatos com algumas cooperativas que já estão buscando soja no mercado com menos resíduo químico. E já tem mercado europeu, né, já buscando. Então ainda a gente sabe que é um começo, mas já está mudando a mentalidade, já está mudando, os conceitos estão mudando, né? E até então não se tinha muito recurso para isso, porque até então se falava, eu vou tirar o químico, mas eu substituo com que tipo de produto? E a questão, o receio era reduzir produtividade, né? Não conseguir manter. Até porque o nosso histórico do biológico tradicional não é legal, né? Se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente tem relatos de produtores, até as empresas que a gente conheceu no passado, de baixa eficiência. Exato. Por quê? Porque o biológico tradicional, ele é um produto, é vivo, né? Então tem interferência da natureza, de luz, de temperatura, de refrigeração, da qualidade, né? de viabilidade de determinado esporo, enfim. Tem uma variante muito grande, então, assim, e alguns produtores aplicando na hora errada. Então, existiu no passado essa impressão do produtor de ser um produto que uma hora funciona, uma hora não funciona. Não entregava estabilidade, né? Não tinha essa estabilidade. E aí a gente percebeu exatamente essa mudada que teve
a profissionalização e a qualidade, a melhoria que teve nos biológicos, e ainda mais agora chegando a esse processo da química verde, então nem se fala, trouxe essa segurança, essa estabilização do processo. Isso que eu acho que é legal. E nós tivemos também, Lucas, além disso, nós tivemos muitas empresas que trouxeram extratos vegetais, né, que esses extratos mais naturais, que não tinham uma eficiência tão boa, além do que uma limitação de aquisição de matérias-primas, né? Então isso também limitava a questão, né, alguns óleos vegetais, alguns óleos naturais. Então, mas isso não conseguia dar uma sustentabilidade, né, do negócio. Nós desenvolvemos uma tecnologia que é totalmente disruptiva, né, que é uma tecnologia à base molecular. Então, hoje nós extraímos moléculas de matérias-primas naturais, então não trabalhamos com extratos, com caldos, como se usou por muitos anos, de você pegar às vezes um vegetal, uma alga, alguma coisa assim, faz aquele caldo e você tira aquela... Nós não trabalhamos com isso, nós trabalhamos exatamente com moléculas. Então, nós pesquisamos, hoje já temos, por isso que o Alejandro citou, a questão de trabalhar com inteligência artificial, porque nos ajuda a fazer a composição dessas moléculas para que a gente possa desenvolver as tecnologias. Então, por exemplo, se hoje eu preciso de um enraizador, eu entendo quais são, de forma genética, eu entendo quais genes se manifestam dentro da planta para desenvolver o enraizamento. Como que a parte toda metabólica, fisiológica da planta. Então, nós estudamos isso primeiro para criar os produtos. Então, aí nós desenvolvemos, através da inteligência artificial, pegar moléculas que atuem especificamente nesses pontos dentro da planta e assim a gente vai desenvolvendo toda a nossa tecnologia. Então é algo totalmente diferente do mercado. Então não são misturas de substâncias. A gente parte a nível molecular mesmo, e hoje nós temos mais de 200 milhões de moléculas já cadastradas e estamos além disso, porque nós também exploramos e conhecemos hoje, temos um banco de dados de moléculas que até o mercado ainda não conhece. Porque quando desenvolvemos uma molécula, nós tratamos ela em vários processos para ver as variações possíveis e colocar isso cadastrado, jogamos no banco de dados, entendemos como é o funcionamento dela nas plantas, né, e criamos as tecnologias. Nada sintético, isso que é importante. Mas vocês sintetizam as moléculas? Não, nada sintético, tudo natural. Interessante isso, porque justamente ao respirar tanta ciência, ao respirar tanta inovação, a gente justamente vê na Quimtech esse olhar muito futurista, né? Então, o futuro do agro já no presente. E olhando justamente o investimento que terão na fábrica, que já vai vislumbrar, atender, né? Justamente a nível de escala, a nível de um agronegócio crescente, de ampliação de produtividade, aumentos de áreas que nós temos, principalmente não em abertura de novas áreas, mas em substituição de áreas de pecuária degradadas, que é muito o papel do produtor brasileiro, né? Nós estamos crescendo em áreas que estavam, por exemplo, sem utilização, que é degradada. Então, isso a gente precisa falar aqui para a população que é um compromisso muito forte com a crescente de produção, com a sustentabilidade, com as populações. Então, com esse novo investimento, é justamente já uma antecipação para nutrir, né, para dispor para o nosso mercado essas soluções inovadoras. Perfeito, é isso mesmo, Alessandra. E também com o desenvolvimento dessas tecnologias, nós já estamos pensando realmente agora em novos mercados também, né? Porque hoje nós temos praticamente participação na agricultura, mais de 90% do nosso negócio é agrícola. Nós já estamos partindo com essa possibilidade tecnológica que foi desenvolvida, a gente já está pensando em mercados como nutrição animal, estamos partindo para cosméticos, nutrição humana, já estamos pensando em outros mercados que estão demandando já e que a nossa tecnologia consegue ajustar e trabalhar para eles também. Esse mercado que você trouxe nos interessa muito, que é de recuperação, né? Recuperação de áreas degradadas. Trabalhamos muito fortemente a parte de micro-organismos, mas micro-organismos de solo, melhorando a microbiota de solo, recuperando solos, recuperando toda a parte
viva do solo, né? Então isso também, os naturais conseguem nos ajudar. Nós sabemos que durante muitos anos nós tivemos uma redução dessa parte viva justamente pela aplicação constante dos químicos, né? E hoje a gente está revertendo isso. Então essas tecnologias, além de trabalhar na parte de planta, desenvolvimento, produtividade, a tentar buscar esse potencial genético que nós temos hoje já muito avançado, né? Além disso, ajudar na microbiota de solo, na parte sustentável mesmo de todo o negócio. Ô Gilson, deixa eu te falar uma coisa. Vamos voltar um pouquinho aqui, aproveitando um pouquinho para falar um pouquinho mais dessa questão da inteligência artificial, da velocidade que vocês buscam essas moléculas e por que vocês estão bem na frente de muitas outras empresas que tentam fazer isso. Então, acho que para explicar tudo isso, acho que é legal você falar o que é o MAVE, né? O que é o MAVE, que é o maior centro de pesquisa de biopesticidas, probióticos, prebióticos da Europa. Então, explica como funciona o MAVE e como que ele está acelerando esse processo. Perfeito. O MAVE hoje é o maior centro de pesquisa, né, como você trouxe, da Europa, é da Kimitec. Nós criamos e desenvolvemos ele e hoje já estamos com 80, um pouco mais de 80 pesquisadores dentro desse centro de pesquisa, desenvolvendo diariamente as tecnologias. E um dos pontos importantes do MAVE é a inteligência artificial, como você citou, né? Então, hoje nossa tarefa é descobrir essas moléculas. Nós temos 4 fontes grandes de fontes de moléculas, né? Uma vem da botânica, então exploramos partes da planta, de várias plantas do mundo todo. Então, desde raiz, folha, fruto, caule. Então, extraímos moléculas de interesse dessas plantas. Trabalhamos com microalgas. Só um pouquinho, Gilson, claro. Só para a Alessandra entender, que isso que eu demorei um pouquinho para entender. Às vezes, a gente estava acostumado aqui no Brasil, por exemplo, se falava em óleo de ninho. Então, tinha um produto que era a base dele, era óleo de ninho. Lá não. Então, às vezes um produto, ele tem 30, 40 tipos de moléculas de plantas diferentes ao redor do mundo inteiro no mesmo produto. Nossa, é bem específico, né? E já responde coisas que a gente nem tem acesso, por exemplo, de informações. Exatamente. De soluções. A gente verificou que, do que o Lucas trouxe, né? Que quando você pega tecnologias de fontes diferentes e consegue criar essas tecnologias, esses produtos, a gente consegue potencializar seus efeitos. Então, hoje nós não trabalhamos, por exemplo, com óleo de ninho, né? Nós preferimos trabalhar moléculas específicas em que eu faço combinações entre elas, que eu consigo ter um potencial, às vezes, até muito mais alto do que um óleo de ninho. Então, a gente trabalha na combinação de 4 fontes. Uma delas é botânica, outra é microalgas, que a gente reproduz essas microalgas em laboratório. Temos uma coleção bastante interessante. Se conhece muito pouco de microalgas, a gente tem um conhecimento já bastante evoluído sobre elas. A terceira fonte são micro-organismos. Micro-organismos, hoje a gente está vendo, Alessandra, cada vez mais o mercado trabalhar com os biológicos, que aqui conhecido como biológicos, né, esses micro-organismos, que são, eu estou aplicando o micro-organismo vivo, né, aproveitando a atividade desse micro-organismo vivo. Um vírus e uma bactéria. Um vírus, uma bactéria, aplicado diretamente na agricultura. Nós temos isso? Sim, temos, mas não estamos mais priorizando esse tipo de mercado. Nós hoje pegamos esses micro-organismos, os mesmos, e muitas vezes, por exemplo, eu preciso aplicar um micro-organismo no solo para que ele libere uma substância e tenha um efeito. Hoje nós em laboratório já conseguimos extrair essas substâncias e eu já consigo trabalhar misturando a outras substâncias e coloco num produto que muitas vezes eu não preciso mais um micro-organismo vivo para ter o mesmo efeito. Para, né, ter aquela situação que a gente espera que ocorra. Então a gente já está trabalhando muito fortemente nisso, evitando o máximo possível o uso do micro-organismo vivo. Por quê? A gente sabe que tem muitas limitações, né? Até então as tecnologias não estão tão avançadas, então a gente começa a perceber limitação de preciso manter refrigerado, dependendo, não posso misturar um produto A com B,
né? E dependendo do momento da aplicação, ou seja, nos traz muitas limitações. E com a extração dessas substâncias e moléculas dessas substâncias, eu muitas vezes não preciso mais do micro-organismo vivo para ter um efeito tão bom ou melhor do que o micro-organismo vivo. Então a gente já parte para outras tecnologias diferentes. E a quarta fonte nossa é a química verde. Então a gente busca substâncias naturais em toda a natureza para que a gente possa coordenar, né, misturar e criar nossas tecnologias. Então o que nós percebemos também, Alessandra, quando a gente tem uma fonte isolada, se eu trabalho só com micro-organismo ou só com extratos vegetais ou trabalho só com a parte de algas, a gente não tem o mesmo resultado dos químicos, a gente não tem os mesmos resultados dos convencionais, tá? Quando eu misturo, quando eu trabalho essas fontes, eu tenho a combinação. Essa inteligência da combinação. Isso. Aí sim a gente consegue algo muito superior, muito superior. E aí que está o processo. A pesquisa tradicional, ela demoraria muito tempo para conseguir essa combinação através do que já foi feito no passado, ou do que está sendo no presente, e aí que entra realmente a inteligência artificial e a computação, o TI. Acelera muito, né? Porque justamente ele acelera tendências, mudanças, combinações que no nosso tradicional, vamos pensar, né, a nossa ciência ela é muito efetiva, mas a gente também tem limitações de investimento. Eu tive a oportunidade de conhecer ao vivo e a cores o computador que eles chamam de... Lina. O computador chama Lina, ele é um computador do tamanho dessa sala. Olha, já queremos conhecer a Lina. É gigante o computador e as pessoas que operam eles, né, pessoas específicas só para isso, e é esse computador que traz essa velocidade para achar essas combinações de moléculas e para tudo, não é só para um determinado inseticida ou um fungicida, é também a fisiologia da planta, né? Exatamente. Eles também trabalham essa parte da fisiologia muito forte. Perfeito. Né? Hoje, por exemplo, normalmente, quando as empresas têm uma demanda de algum produto, né, seja qualquer, vamos pegar o mesmo exemplo, o enraizador. O que se faz? Normalmente faz uma busca no mercado, o que já se conhece, o que temos de literatura, o que tem já de experiências e tal, e começam a fazer misturas de substâncias, é o mais comum a se fazer, e isso leva muitos anos, porque você vai para tentativa e erro, né? Então você analisa, põe a campo, verifica resultados, volta para o laboratório, vai para o campo de novo, estufa, até consolidar toda essa tecnologia, tem um tempo cronológico que a gente precisa, né? Com a Lina, que é a nossa inteligência artificial, hoje nós trabalhamos, então, a gente demanda ao computador, eu preciso de um enraizador. Ela já faz uma combinação para mim de moléculas específicas que agem naquele determinado ponto. Então vai me dar moléculas que agem no enraizamento. E às vezes para aquela cultura específica que você quer. Para aquela cultura específica. Então, com isso a gente ganha muitos anos de tempo de pesquisa, e quando eu tenho um produto, ele está praticamente pronto, né? A gente já leva para o laboratório os ajustes, a gente faz os ajustes e é muito rápido. Então nós temos hoje o que levava 10 anos, 8, 10 anos, a gente constrói produtos em um ano e meio, né? Então nos acelera muito, e acreditamos que com a introdução de mais informações, que nós estamos cada dia alimentando esse computador, a tendência é ser cada vez mais curto esse tempo, né, de determinado produto. E outra grande diferença é que ele é totalmente específico. Então a gente consegue, além de uma rapidez, uma efetividade muito maior do que a química, sendo natural ou não tradicional. E já atende uma demanda, né? Olhando que a gente sempre conversa a nível mundial, nacional, e vamos falar aqui do regional. Então, todas as mudanças, quando a gente pega, por exemplo, dores que vão surgindo aí numa determinada cultura, em determinadas áreas que a gente tem aí impacto de pragas, de doenças, que é natural na nossa agricultura tropical, olhando aqui o estado de São Paulo, que a gente tem uma nova praga que ela vem ter uma incidência, a gente vai ter uma resposta muito mais rápida de soluções para atender essa demanda produtiva. E além disso, Alessandra, o mais grave que a gente está enxergando, nós como os distribuidores,
Nós temos lá várias multinacionais que estão, né, hospedada dentro da agrotécnica, por exemplo, é o seguinte: a gente não está tendo inovação da química tradicional. Eu mesmo tenho 20 anos de agronomia, faz alguns anos que eu não vou no lançamento de um produto, de uma molécula nova. Então essa falta de pesquisa das multinacionais tradicionais na área química está sendo muito difícil. E elas também não têm culpa, porque o mercado consumidor está pressionando muito, a legislação ela é muito rígida para a química tradicional, para você lançar um produto morosa, né? Muito moroso e muito caro para a empresa. Então a gente está cada vez mais sentindo essa falta de inovação da química tradicional. Para complementar, né? Para complementar. Então quando surgem essas alternativas, é muito bem-vindo para o distribuidor, para o agricultor, porque você está levando para o campo uma tecnologia verde, natural e tão eficiente quanto. Que você pode aplicar o produto e colher o produto no mesmo dia, com segurança. Então, olha onde. Você comentou, Justo, do glifosato. O glifosato é o produto mais vendido do mundo. Isso. E a gente está falando aqui nessa mesa de uma tecnologia de um glifosato natural. Exatamente. Que em mais 1 ano e meio, talvez, está aqui no Brasil, através da Chemitec. Então, olha o que a gente está, né? Para onde a gente está indo, o que tem de inovação em relação a isso, é fantástico. Exatamente. Vem justamente. Eu falo, são coisas que a gente não demoraria tanto a pensar nessa não é nem substituição, é complementação realmente, acompanhando todo esse crescimento que a gente vai ter, toda essa demanda de fornecer esses alimentos, e realmente é muito disruptivo, porque a gente fica, o Gilson foi falando, e muito conectado com essa realidade, e enquanto técnica a gente fala, olha, como é bom ter essa segurança de que vai vir essa tecnologia. Como é bom saber que o produtor rural ele vai ter essas opções, né? Vai ter novas opções confiáveis no campo. E vou dar 2 exemplos aqui muito da minha região, da nossa região. Uma é a cultura da manga, que há pouco tempo nós perdemos mais de 4.000 hectares de manga no estado de São Paulo, devido a uma bactéria, que é uma Xanthomonas específica para manga, e não tem solução. Então, olha como que às vezes uma tecnologia nova pode ajudar, né? Uma cultura que muitas vezes as multinacionais grandes também não têm interesse em desenvolver um determinado produto, porque é uma cultura pequena no Brasil, 40, 50 mil hectares é muito pouco para desenvolver um produto específico para a cultura, e a gente acaba perdendo essa cultura regional. Outro exemplo é a astricultura paulista, a maior astricultura do mundo. A gente está indo por um caminho quase irreversível. Vocês viram a Flórida, que está acabando a astricultura na Flórida. Aqui em Araraquara mesmo, a sede da Fundecid, os pesquisadores estão muito preocupados, né, por causa do psilídeo, a resistência desse inseto que transmite o greening, e não tem solução. Então já foi estudado, a gente tem hoje no químico tradicional uma quantidade de moléculas muito restritas que pode ser aplicado para controle de psilídeo e também com pouca eficiência. Tanto é que o greening tem aumentado no estado de São Paulo. É uma preocupação regional. Limitante, é uma preocupação regional, produção. porque o estado de São Paulo, a astricultura pesa demais, né? Exato. Quantos empregos, mundialmente, suco paulista, a relevância econômica que é, e a gente pode acabar com uma cultura de anos de tradição por causa de uma doença. Exatamente. E que muda e que ela tem intensificado justamente por vários fatores climáticos. Então a gente precisa de fato dessas soluções para atender com rapidez, atender com efetividade para a gente poder transpor, né, essas limitações técnicas. Exato. E uma grande vantagem nossa é isso, no que você trouxe, Alessandra, a gente consegue rapidamente trabalhar nisso. E o Lucas também trouxe um fator importante. Nós não estamos, nós podemos direcionar facilmente aos mercados. Então, a Chemitec não visa só o mercado das grandes culturas, né? Nós estamos já em desenvolvimento com agrotécnica de produtos para a citricultura, por exemplo, né? Então, fizemos acordos agora com a Fundecitros, já estamos trabalhando com algumas instituições e trabalhamos com essas instituições em todo o Brasil, né? No objetivo de quê? Descobrir as necessidades, como podemos ajudar, como podemos contribuir, porque para a gente, com essa tecnologia atual, é muito fácil a gente desenvolver um produto para atuar diretamente, é muito rápido e é muito fácil.
né? E a grande vantagem que nós temos que, com o domínio dessa tecnologia, a gente consegue também trazer a custos competitivos. Custos muito interessantes que dê retorno financeiro ao produtor. Isso é o mais importante, porque muitas vezes nós somos questionados a isso. Poxa, uma tecnologia tão alta, tão inovadora, tão diferente, deve custar muito caro, né? E não, na verdade... Esse é um ponto que eu acho que vale a pena você explicar também, viu? Exato, eu fico com o pensamento da gestão, já estou pensando aqui justamente no resultado do todo. Isso eu entendi lá, eles me explicaram direitinho. Então, quando eles acham uma determinada molécula ou uma combinação de moléculas para um determinado alvo, a primeira coisa, eles testam, obviamente, se realmente tem sentido aquilo. E um dos pontos chaves para iniciar um processo é quanto aquilo custa economicamente falando, né? A viabilidade econômica dentro daquele mercado específico, daquele país, daquela cultura no agro. Porque não adianta às vezes assim, qual que é o controle de determinado produto para aquele alvo aqui no Brasil custa R$100 o hectare. E ele me traz um produto de R$300 o hectare, então ele já descarta lá, nem sai da Espanha. Então, se está dentro dos R$100 hectare, ou a diferença um pouquinho mais, um pouquinho menos, beleza, toca. Agora, se tiver fora, ele já descarta o produto, nem dá continuidade. É isso, né, Gilson? Exatamente. Nós fazemos duas análises. Uma, ela é do custo, que seria para o produtor, né? Tem que chegar, e eficiência. Então, nós temos que trazer um produto altamente eficiente, com bom custo ao produtor. Esse é o nosso objetivo. E com a tecnologia, a inteligência artificial, a gente consegue trabalhar isso. Porque, como eu falei, nós temos milhões de moléculas, né, a ser trabalhadas, a gente faz as combinações melhores para chegar no melhor custo-benefício. E tem que ser muito bom. Então, a gente traz produtos de alta tecnologia a um custo justo, né, que dê retorno ao produtor. Ele tem que ganhar dinheiro com nossas tecnologias. Esse é o nosso objetivo. Isso até porque é uma pergunta constante, né? É uma realidade do produtor estar olhando sempre o índice tecnológico do que ele adere de manejo, se aquele produto vai responder com investimento, que realmente na linha final do agronegócio a gente está sempre suportando, olhando, então queremos produzir muito bem, mas com a viabilidade e com o equilíbrio, porque a gente tem que ter saúde em todo o processo, saúde na indústria, saúde no produtor rural, saúde na distribuição, então realmente já esse olhar da viabilidade ele é crucial para poder ter adoção, né? Totalmente, Esse a gente sempre olha muito a isso, estamos muito atentos a esses pontos que você trouxe, né? E te trazer alguns exemplos. Por exemplo, hoje nós temos algumas linhas dentro do nosso portfólio. Trabalhamos então uma parte de bioativação, que a gente fala, que é você trabalhar toda a parte fisiológica da planta, desenvolvimento de partes importantes, resistência, desenvolvimento, folha, fruto, toda a parte vegetal. Então é algo muito forte, muito direcionado. Trabalhamos muito a parte de micro-organismos, mas os micro-organismos já existentes em solo, folha, na planta. Isso o Brasil conhece muito pouco ainda, está em desenvolvimento, se fala muito, mas nós precisamos estudar muito isso ainda. É algo que a gente já tem bastante avançado lá fora, que seriam os pré-bióticos que a gente fala, trabalhamos muito fortemente com isso. Temos a parte de micro-organismos, né, como a gente comentou, e depois trabalhamos a parte de proteção, bioproteção, que é a parte de defensivos, né, que a gente ainda tem um trabalho muito grande em cima disso. E quando nós estamos trabalhando, até por exemplo, um inseticida, eu preciso desenvolver um inseticida para o México, para alguma cultura, alguma praga determinada. Nós estamos olhando não só o efeito desse produto no combate a esses insetos, mas eu também estou olhando pragas, predadores, ou as pragas, como se chamam? Os predadores naturais, né? Para que não mate os predadores naturais, por exemplo, ou também insetos benéficos, como abelhas. Então nós fazemos testes para pegar aquele inseto que eu quero, o meu alvo, e que não mate a abelha. Então a gente tem todo esse estudo também antes de colocar os produtos a teste e ao mercado. Então tudo isso é testado, tudo isso é pensado para que seja um negócio realmente sustentável e que seja muito bom, né? Que tenha aquela segurança ao produtor. Nós estávamos até conversando outro dia, estava em Petrolina, como você citou, numa região ali de uva, uma grande empresa de uva que estamos trabalhando com eles. Eles até trouxeram isso, daqui a uns dias eu não preciso mais de EPIs.
Eu não posso estar trabalhando com todo o meu processo, desde fiscalização e EPIs, de uma forma muito diferente. E realmente, porque não tem uma contaminação humana. Nós fazemos os testes também em células humanas, não em humanos, né? A gente faz também esse efeito, se vai ter algum efeito na questão humana, alteração, alguma coisa. Então, tudo é muito testado antes do produto vir ao mercado. Então, a gente traz com total segurança do que realmente está vindo. Gilson, eu lembrei de um ponto agora, Alessandra, que eu recebi muitas perguntas de produtores, inclusive, o seguinte: mas a Quimitec, ela tem um produto X, Y, mas eles desenvolveram na Espanha, lá em Almeria, clima europeu, o ambiente é X, é Y, enfim. Uma época do ano é muito frio, agora aqui, né? Agora aqui não, aqui é agricultura tropical, aqui é porrada, clima, são altas temperaturas. E aí vem a resposta, né? Que eu fui entender isso lá também. Então, Gilson, explica aquele controle que, por exemplo, eles conseguem replicar exatamente o clima dos últimos, talvez, 10 anos de temperatura, umidade, exemplo de Araraquara. Luminosidade, altitude. Exatamente. Então a gente consegue replicar a praga, o problema que está em Araraquara. Então eles vão pegar os últimos 10 anos do clima de Araraquara, vão fazer uma média de clima, de umidade, de temperatura, enfim. E aí eles vão replicar os testes em cima exatamente desse clima. Exatamente. É isso, né, Gilson? O primeiro teste, então, trazendo assim uma sequência, a gente tem essa questão da inteligência artificial que nos traz algumas possibilidades de teste. Pegamos isso e trazemos alguns equipamentos que simulam qualquer ambiente do mundo. Então conseguimos fazer, por isso que também nos ajuda muito. Esses são os primeiros testes que fazemos. A partir daí, então, vou querer um produto como o Lucas falou, trazer para Manga aqui da região do estado de São Paulo. Sim. Estudamos o ambiente, luminosidade, pluviosidade, né, toda a temperatura e simulamos por alguns meses lá, fazendo os primeiros testes. A partir daí, levamos para casas de vegetação, depois trazemos para o Brasil, colocamos em várias instituições de pesquisa, fazemos também campo em loco e só depois de tudo verificado e experimentado que a gente põe o produto no mercado. Então, sempre é essa situação. Mas com essa tecnologia, a gente consegue já adiantar muito, já mesmo na Espanha, né, Lucas? Estando Sim. na Espanha, a gente já consegue adiantar e simular ambientes no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Isso aí. Bom, excelente, hein? Mais um episódio, Lucas, superando todas as nossas expectativas de informação, de somar o agronegócio. Eu falo que a gente vai fazendo vai ficando ainda mais confiante, ainda mais energizado, porque realmente as nossas demandas estão sendo pensadas, tem empresas comprometidas com o nosso agronegócio brasileiro e é isso que a gente precisa, de parcerias firmes para podermos conduzir. Podemos, então, algo mais, Lucas, que podemos trazer? Eu acho que eu só quero agradecer mesmo, mais uma vez, a Quimitec pela parceria, viu, Gilson? Uma parceria que começou há pouco tempo e a gente já percebeu que tem um caminho longo pela frente. A Agrotécnica, ela é um grupo que eu considero hoje também de inovação, porque a gente sempre está trazendo parceiros inovadores, a gente não quer um tradicional. Está no DNA inovação, Exatamente, né? A gente já percebeu que o tradicional já não está, a agricultura lá já está pedindo coisas diferentes, o consumidor, o agricultor está precisando de coisas diferentes. Então esse DNA que a gente tem da inovação, tanto na nutrição, na fisiologia, agora os biológicos, a química verde, enfim, então a gente já está preparando para isso. Nossa equipe muito bem preparada, a gente já fez vários treinamentos, né, Gilson, com toda a equipe agrotécnica, encontros, enfim, a gente tem que realmente, acho que essa é a importância também de quem quer trabalhar com um produto inovador. Não adianta esse produto ele chegar num distribuidor, chegar numa cooperativa de qualquer forma. Se você não tiver muito engajado para trabalhar um produto dessa parte, dessa questão técnica, você mata o produto em poucos meses. Então, acho que é esse o nosso compromisso que a gente tem com vocês. Ótimo. Lucas, a gente compreende da mesma forma, né? E sabemos o seguinte, é uma tendência mundial. A questão dos naturais hoje não tem mais volta, né? E vemos que, principalmente na Europa hoje, já temos leis
que foram já determinados agora em 2020, que até 2030 tem que haver uma redução de 50% de aplicação de defensivos e 20% de fertilizantes na União Europeia. E a gente sabe que isso já é uma pressão para o mundo, né? Então, é algo que a gente vê que é uma tendência mundial. O Brasil começa a enxergar dessa forma também, isso para a gente é muito bom, e começa a experimentar, conhecer, querer conhecer mais. Esperamos que tenham várias outras Quimitecs aí também sendo desenvolvidas, porque isso vai ser muito importante para o nosso mercado, para a agricultura mundial, né? Nós já estamos alguns anos aí talvez à frente e que nos traz alguma vantagem, mas é importante que esse mercado venha forte, que o agricultor ele compreenda, que ele estude, que ele busque mais conhecimento sobre isso e que ele experimente, e que ele vai ver que realmente hoje nós conseguimos trazer algo tão bom quanto, ou melhor, né, como a gente falou, melhor do que os convencionais de uma forma sustentável, natural. E a nossa parceria sempre é muito importante, né? Estamos muito confiantes, agradecemos você também pela confiança em nosso trabalho, em nossa empresa, né? E temos certeza de crescermos muito aí nos próximos anos. Fazemos, né, a questão dessa parceria. Conte conosco também no que precisar. Nós que agradecemos. Obrigado. Bom, pessoal, o segundo episódio do AgroEpod, o nosso podcast do Grupo Agrotécnica, fica por aqui. Novamente, obrigada à Quimitec, ao Gilson, ao Alejandro, que fez essa conexão internacional, ao Lucas, que sempre está trazendo para nós essa inovação. Convidamos a toda a nossa audiência, a vocês para seguirem as nossas mídias sociais, compartilhem esse conteúdo, mandem nos grupos de WhatsApp, interajam e mandem também ideias, né, para que a gente traga aqui na nossa pauta. Forte abraço e até a próxima!